Caríssimas alunas, caríssimos alunos da Faculdade de Direito do UniSCOM, o nosso encontro de hoje em sala virtual é relativo a Thomas Hobbes, filósofo inglês, nascido em 1598 e falecido em 1679. Trata-se de um daqueles personagens ressonantes no mundo prático, real e concreto, tanto na esfera jurídica quanto na esfera política da modernidade e da pós-modernidade. Thomas Hobbes, nascido no estamento rural médio, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno, é alguém que, do ponto de vista da previsibilidade, nasceu para dar continuidade a duas realidades postas em ambas as famílias de que era decorrência: a vinculação com a religião reformada e o fato de que, nas duas vertentes, numerosos antepassados haviam sido pastores. Era antevisto, portanto, como alguém que deveria ter educação seminarística e se dedicar ao pastoreio de almas segundo a tradição evangélica, protestante ou reformada. Sucede que o destino concreto de Thomas Hobbes o levou, diante do processo de formação da ciência moderna, à física e à matemática. Ele conviveu com os maiores sábios do tempo, foi interlocutor continuado de Galileu Galilei, e diante deste processo de mudança que vai constituir a ciência moderna, a envolver nomes como Francis Bacon, autor do Novo Órgano, que estava estabelecendo os fundamentos da ciência moderna, a envolver diretamente Galileu Galilei, que está buscando prova empírica para as suas sofisticadas teorias, e a envolver ainda a figura de Isaac Newton, que faria a revolução da física, vinculando a mais complexa matemática. Ele se coloca nesse caudal e de si para si antevê que o seu reconhecimento será definitivo, que ele será reconhecido do ponto de vista da construção da ciência moderna como aquele que descobriu as leis do movimento. Significa dizer aquilo que se denomina agora de dinâmica no campo da física. Ele escreve numerosos livros sobre a origem do universo, suas regras, suas leis, né? O movimento que o perpassa, né? E, entretanto, termina por ser recusado pela Real Academia de Ciências, porque ali o ambiente é um ambiente conservador, preso à ciência antiga, e este fato leva-o a um dissídio com a comunidade científica que será perduradouro. E ele mesmo vai se dedicar à condição de preceptor dos filhos da nobreza vinculado à família Cavendish, da qual educará sucessivas gerações. Família bem posta, frequenta a ambiência de poder, ministros são egressos desta Grey, e Thomas Hobbes terminará por viver o destino da família. Ao viver o destino da família, ele se sentirá solidário com as suas circunstâncias sociais e, sobretudo, as circunstâncias sociais daqueles que são seus protetores e contratantes, e pessoalmente envolvido no furacão que vai alcançar a vida inglesa na década de 40 do século XVII, quando 3 sucessivas guerras civis vão levar a um profundo dissídio entre o parlamento e a coroa. A coroa fazia guerra em 2 frentes, contra a Espanha e contra a Holanda, no intuito de chamar para a Inglaterra o processo de construção do mundo moderno em uma perspectiva central, dominante e hegemônica. Sucede que, ao fazer guerra em 2 frentes, o rei Charles I esgotou as finanças do reino e passou a construir conflitos políticos profundos, a começar com aquele que retirou da nobreza o maior dos seus privilégios. Qual era?
a isenção tributária. A nobreza não pagava taxas, tributos, contribuições de nenhuma espécie. Este era o maior dos seus privilégios, além dos demais, como os postos na alta armada, na alta igreja, na alta administração, o controle das magistraturas, todos de perspectiva hereditária. Sucede que, ao perder a sua isenção tributária, a nobreza se distancia da coroa, se distancia da realeza, elege parlamentares no intuito de mudar esta política. E entre esses parlamentares está um personagem que marcará definitivamente os caminhos da política e do direito no mundo moderno. Chama-se Oliver Cromwell, da média nobreza, educado em escola militar, líder da sua jovem geração militar, que vai, uma vez deputado, tomar posse acompanhado de 32 primos, já chega ali liderando uma bancada, e de fato o que vai acontecer é que ele vai estabelecer condições para atender aos pleitos do rei. O rei quer tributos, o rei quer mais tributos, o rei precisa de recursos, o rei quer mais recursos. E ele então lidera esse processo de condicionamento que faz com que o rei tenha que declinar de uma competência que é privativa, sua, só sua, entregando ao parlamento para que o parlamento autorize o aumento de tributos, o aumento de recursos, o aumento de despesas de guerra, porque prioritariamente o parlamento havia votado uma lei que retirava do rei esse poder absoluto de estabelecer taxas, tributos, contribuições sem autorização do parlamento. Agora tem que passar pela autorização do parlamento. O rei Charles I cede, declina de competências até que compreende que chegou no limite de tensão e resolve, com um golpe de mão, com um golpe de Estado, fechar o parlamento, prender os parlamentares e levá-los à execução capital. A surpresa do rei reside no fato de que Oliver Cromwell havia convencido o parlamento a ter seu próprio secreto exército. Quando esse golpe de Estado contra o parlamento vem à superfície, o parlamento armado começa um processo de Primeira Guerra Civil, Segunda Guerra Civil, Terceira Guerra Civil, contra a coroa, contra a realeza, contra o poder absoluto. E em 1649, numa batalha definitiva, Cromwell vence as tropas do rei, prende o rei, julga-o e o executa sumariamente por enforcamento, pendurando em uma árvore num rito mais do que sumário, levando a um vazio de poder que ele busca resolver, tornando-se o novo rei da Inglaterra. Só que os companheiros de escola militar repudiam a ideia desde que no fim de infância, no começo de adolescência, na primeira juventude de todos eles, Cromwell os convencera que o destino da Inglaterra deveria ser republicano. Eles exigem então que ali se estabeleça uma república castrense, isto é, com poder militar, e que ele não seja coroado rei. A solução intermediária que se encontra é que nessa república castrense, vale dizer militar, ele é entronizado como Lorde Protetor da Inglaterra e começa um processo de força, guerra e sangue que vai levar à formação da Comunidade Britânica de Nações, dado um banho de sangue na Irlanda, dado um banho de sangue na Escócia, organizada a maior marinha mercante do mundo, a maior marinha de guerra do mundo, então, e começa dali um processo de vitória sobre a Espanha, um processo de vitória sobre a Holanda e uma expansão colonial sem precedentes da Inglaterra no mundo, que vai levar em certo tempo aí a vitória e dizer que não havia lugar no mundo onde o sol nascesse, onde o sol se pusesse, sem que existisse um interesse da coroa. A origem de tudo isso, o alicerce de tudo isso, o garante de tudo isso, a dimensão operacional de tudo isso estava com quem? Com a figura de Oliver Cromwell, que reina como o mais absoluto dos reis absolutos, sem coroa real, como Lorde Protetor da Inglaterra. A família real está no exílio em França, Thomas Hobbes a acompanha e ali a família real lhe pede que explique o que aconteceu
na Inglaterra. E ele, então, físico e matemático que era, professor de Charles II e James II, os herdeiros presuntivos da coroa, passa a escrever filosofia do direito, passa a escrever filosofia política, e daí resulta a sua contribuição à visão do Estado, do poder e do direito no mundo moderno. Filósofo da guerra que era, ele escreve Leviatã, ele escreve Do Cidadão, ele escreve Tratado de Direito Natural, ele escreve Bagerot ou Longo Parlamento, ele escreve Diálogo entre um filósofo e um jurista. E nisso reside o magma do seu pensamento jurídico. Qual é o problema de Thomas Hobbes explicar o que houve na Inglaterra? Ele diz que foi estado de natureza e cria um modelo contratualista de estado de natureza e estado social. No modelo de estado de natureza está a legenda por si comunicada ao mundo, o homem é o lobo do homem. Mas essa legenda não é dele, essa legenda é de Plauto, teatrólogo romano. Ele era tradutor de gregos e latinos, Thomas Hobbes, conhecia essas peças clássicas e flagrou esse verso numa tragédia de Plauto e o tornou seu, sem remissão à fonte. E ele diz que no estado de natureza o homem era mais lobo do que homem, e essa animalidade fazia com que os instintos funcionassem. E, em funcionando, não havia como os lobos conviverem e se encontrarem, porque preventivamente eles matavam para não morrer. No limite, toda a espécie lupina desapareceria. Daí que houve como que um rasgo de razão e um pacto, um contrato, uma convenção foi estabelecido para que saíssem todos do estado de natureza, ingressassem todos no estado social. Por meio de quê? Da instituição do soberano, da instituição do Leviatã, da instituição do Estado moderno, que em Hobbes é Estado completamente absolutista, que nasce inconstitucional como expressão do direito divino dos reis, onde está o rei, está a lei. Estado, portanto, de poderes totalitários. O que os homens lobo terão que fazer? Entregar sua liberdade. O que receberão do Estado? Segurança. O que receberão do Leviatã? Segurança. O que receberão do soberano? Segurança. O que se tem em perspectiva, portanto, é precisamente uma passagem do estado de natureza para o estado social, no qual o Estado teria transformado o homem-lobo em puramente homem, tornando possível a emergência nele da sociabilidade. O que Hobbes está dizendo é que não procede o modelo aristotélico, segundo o qual o homem é um animal social por natureza. Se Hobbes pudesse enunciar à sua maneira, ele diria: o homem é um animal social por artifício, promovido e garantido pelo Estado, que, oferecendo-lhe segurança, tornou a sociabilidade possível. O que o Estado fez? Cortou as garras de todos os homens lobo, tornou-os puramente homens e, em seguida, garantiu o exercício da sociabilidade. Qual é o argumento do Estado? Só se é livre no soberano, só se é livre no Estado, só se é livre no Leviatã. Leviatã recolhe o excesso de liberdade de todos os homens lobo, transforma-os em puramente homens, garante-lhes o trânsito para a sociabilidade e uma vida sob sua égide, porque Leviatã, o soberano, o Estado, é a força contra a qual não há força possível. Qual é o ideal de Estado de Thomas Hobbes? Estado absolutista. De que natureza? Eminentemente anticonstitucional. Qual é o poder do soberano? Qual é o poder do Estado? Qual é o poder do Leviatã? Poder totalitário, que não reconhece fronteira entre privado e público e se miscui em todos os domínios da vida. Qual é o direito que daí decorre? Ele, que preteritamente argumentava em termos de direito natural, afirmado o soberano, afirmado o Estado, afirmado o Leviatã,
passa a pensar em termos positivistas, e o direito é aquilo que o soberano, é aquilo que o Estado, é aquilo que o Leviatã declara que direito é. Então, do direito natural, ele transita para o direito positivo, e o direito é a vocalização do poder do Estado. É aquilo que o Estado declara que é direito. Ele é um precursor de Hans Kelsen no século XX. Portanto, este Thomas Hobbes não tem compromisso com a justiça enquanto ideal do direito. Tem compromisso com a segurança e funda na modernidade o ideal da segurança jurídica. O Estado é o garante da ordem jurídica. O Estado, ao ser garante da ordem jurídica, tem compromisso finalístico com a segurança das relações jurídicas, sem ter um critério valorativo que torne a justiça a finalidade maior de todo o funcionamento da máquina jurídica, de todo o aparelho jurídico do Estado. De fato, se não tem compromisso com a justiça, menos ainda terá com a paz. Ele é filósofo da guerra, e ele diz então que, do ponto de vista do Estado Nacional, da porta de casa para dentro, o modelo é o modelo do garante, o modelo é o modelo do soberano, o modelo é o modelo do Leviatã, que vai exercer a autoridade absoluta, e exercendo a autoridade absoluta vai tornar a sociabilidade possível. E o Estado-nação encontra, então, a sua função estabilizadora. Em termos da sua Inglaterra, significa dizer onde nunca mais haverá a Primeira Guerra Civil, onde nunca mais haverá a Segunda Guerra Civil, onde nunca mais haverá a Terceira Guerra Civil, onde nunca mais haverá a deposição do príncipe do Estado e o seu regicídio, o seu assassinato político. Agora, a ordem é o ideal, e a ordem está garantida pela força contra a qual não há força possível, a do Leviatã. Do ponto de vista das relações internacionais, o que haverá? Ele diz, como nas relações internacionais faltará um Estado, um soberano, um Leviatã, que na verdade, do ponto de vista das relações internacionais, teria que ser um super-Estado, um super-soberano, um super-Leviatã, força contra a qual não houvesse força possível nas relações internacionais. Como é que ele resolve a questão? Ele diz, nas relações internacionais vai existir o estado de natureza para sempre. Nunca haverá estado social. As demandas entre os estados serão resolvidas na força, na guerra e no sangue. A violência será a regra permanente, e nas relações internacionais, para sempre, o homem será o lobo do homem. Este anátema de Hobbes está matando, antes que possa emergir, tanto a Liga das Nações, quanto a Organização das Nações Unidas, dizendo que eles serão ineficazes, porque neste cenário tudo se resolverá segundo a força, a guerra e o sangue. A falta de um super-estado, a falta de um super-soberano, a falta de um super-Leviatã. Este, portanto, é o ideal de ordem jurídico-política fundada na centralidade e na magnitude do Estado de Thomas Hobbes. E, segundo essa perspectiva, nós compreendemos a sua profunda ressonância no direito moderno. Ele é o inspirador de todos os estatismos, de todos os totalitarismos, de tudo aquilo que marcará, em particular, o século XX. Totalitarismo fascista, totalitarismo nazista, totalitarismo do socialismo real, fazendo com que ele seja ressonante, na hora que passa, nos destinos jurídicos e políticos do mundo moderno e do mundo pós-moderno. Muitíssimo obrigado.